Após os ataques na escola em Blumenau, alguns boatos tomaram conta das redes sociais. Aqui em Xanxerê, um dos alvos desses boatos é o Instituto Federal de Santa Catarina. Alguns pais procuraram a equipe de jornalismo da Rede Princesa preocupados com possíveis acontecimentos. Entre esses acontecimentos, a invasão aqui ao Instituto Federal por pessoas estranhas e também situações voltadas ao neonazismo. Nós vamos conversar agora com o diretor do IFSC, o professor Ricardo Zanchetti, para saber se de fato essas ações aconteceram, se estão sendo tomadas algumas medidas de precaução em relação a isso. Vamos ouvir o que disse o diretor. Agradeço a oportunidade, de poder estar respondendo a esses questionamentos. A nossa escola é uma escola igual às demais escolas que trabalham com jovens, com adolescentes, e a gente não está imune a esse caos que está acontecendo no nosso país, sim, a gente recebeu algumas denúncias ou supostas denúncias, e tomamos as medidas preventivas e também de apuração. Então, para que todos os pais, para que todos os ouvintes entendam como que funciona, nós somos uma instituição pública federal. A nível interno de gerência, o que cabe a nós, servidores, direção, coordenadores de curso, professores, é instalar uma comissão que vai apurar os casos de denúncias, de supostas denúncias. Então, a gente já fez isso, essa comissão já está trabalhando, tentando conversar com o aluno. Nós temos psicólogo, psicóloga, assistente social, pedagoga, os coordenadores de curso conversam com os alunos, tentam levantar alguma informação. E na esfera externa, vamos dizer assim, a gente esteve também conversando com a Polícia Federal. A instituição tem uma ação macro a nível estadual, são 22 campos, e aí esse processo também tem auxílio de outros órgãos de investigação, Mas, assim, é muito difícil de atuar quando a gente tem a expressão disse que me disse. A gente não consegue apurar, Então, nós estamos tentando, internamente, levantar informações para que os alunos que possam estar envolvidos, mesmo com a disseminação de fake news, de boatos, eles possam ser enquadrados num código de convivência decente, que o campus Xanxerê inovou, inclusive. Nos outros campos, tem um nível institucional que não contempla todas as ações. Então, Guilherme, sendo bem objetivo e ouvintes, a gente gostaria de dizer para os pais que a gente não está imune a essa situação de caos que está acontecendo. Mas a gente não está paralisado, tomamos as medidas internas e externas para que a gente tenha o maior nível de assertividade nesses casos, E só para vocês terem uma ideia, o Código de Convivência Decente, que é dos alunos, ele vai desde uma advertência por escrito até o cancelamento de matrícula. O que a gente já teve em casos passados, cancelamentos de matrícula, esse ano ainda não, por outras ações, E cito, por exemplo, uma delas, o uso de cigarro eletrônico. Então, assim, a gente está apurando, E eu queria fazer um apelo aos pais e responsáveis, Cuidem dos seus filhos, cuidem o que eles assistem nas redes sociais, conversem com seus filhos para ver se eles não estão alimentando o caos, Uma coisa é a gente trabalhar de forma preventiva, outra coisa é a gente criar um alarme, criar um grande caos que é difícil de gerenciar. Falam de supostas datas, falam de supostas ameaças que ainda irão ocorrer. Eu acho que a gente tem que filtrar muita informação, Nós estamos, como eu já falei, criando outras estruturas, para aumentar a segurança, que a gente sabe que mesmo você tendo muro, mesmo você tendo uma portaria, uma vigilância,
existe a possibilidade de um cidadão pular o muro, invadir. Pois é, diretor, até a gente, das observações dos pais era em relação a isso, de que pessoas estranhas estariam entrando na escola. Ao chegar aqui, a gente anota os portões fechados, há uma portaria que inclusive pega o nome de quem vem e tudo mais. Houve essa questão de estranhos entrarem aqui no IFSC, não? Olha só, Guilherme, a gente nunca teve acesso de estranhos, a não ser aquelas pessoas que entraram de forma irregular pulando o muro. E aí eu faço uma advertência para os pais. Pergunte para o seu filho se ele não está convidando a namoradinha ou namoradinho para vir no IFSC, porque a gente barra diariamente amigos, mesmo amigos. Ah, o meu amigo me convidou para vir aqui na hora do almoço. Não, não pode. Então, a gente teve também, reforço, no passado, não foi esse ano, alunos que levaram advertência porque convidaram amiguinhos ou namoradinho para estar aqui na hora do intervalo, tá? E eles não entraram pela portaria, né? E foram pegos pelo sistema de vigilante. Então, acho que isso é importante. Aqui é uma escola, eu agradeço o seu posicionamento, Guilherme. Realmente, a gente tem um controle de quem entra e quem sai. Os portões eles são abertos somente no final da aula, né, e no início da aula para entrar, mas, assim, existe vulnerabilidade como toda escola tem, né, como toda instituição, como toda organização ou empresa tem. Então, assim, importante, né, conversar, ter esse diálogo, porque eu sempre falo nas reuniões com pais, quem trabalha com educação de adolescentes, ensino médio, é um tripé, é o aluno, a escola e a família. Se a gente não trabalhar junto, a força vai ficar desproporcional, tá? A escola agindo, a família achando que tem muito rigor e o aluno também achando que tem muito rigor. Se nós pegarmos juntos, né, nós vamos vencer esse caos como vencemos tantos outros, tá? Então essa é a mensagem que eu deixo para todos os pais que têm uns alunos aqui que confiaram a educação, né? Vamos prender os nossos filhos em casa? Não vamos mandar para a escola? Eu acho que não. Eu acho que eu tenho filho também, né? Eu tenho filho de 5 anos que vai para a escola e a gente tem conversado, né, com a instituição e tem procurado, né, ações para proteger o máximo possível ou para ver o que a instituição está fazendo. Mas, assim, vamos cuidar dos nossos filhos, a escola cuida também. Ninguém está imune, nós também não estamos negligenciando essas informações. Zé, professor, sobre essa questão da negligência, é importante a gente pontuar que entre as denúncias ou reclamações estava a questão ali de aluno fazendo saudação nazista ou pedindo para imprimir suástica. São questões que ainda não existem comprovação, pelo que a gente percebeu, mas que estão sendo averiguadas, tanto pela escola quanto pelas forças de segurança. É importante deixar isso claro, né? Exato. Olha, Guilherme, esse boato, né, porque eu digo que é um boato, chegou aqui na nossa instituição que alunos estariam imprimindo material. Nenhum aluno tem acesso à impressão. As impressoras ficam dentro dos departamentos, e são poucas. São 3 aqui no bloco 1, 4, no outro bloco lá, no bloco 5 tem mais uma. Os alunos não têm acesso. Se eu colocar o meu notebook aqui, particular, eu não consigo imprimir nada do meu notebook nas impressoras do IFSC, porque as impressoras estão ligadas em rede. Então eu vejo que isso é um boato não comprovado, né? Estão fazendo saudação nazista. Precisa aparecer um nome. Se me aparecer um nome, olha, é o fulano de tal. Nós vamos agir, né, em cima desse boato, né, desse suposto ato, né, para enquadrar ele nas medidas disciplinares da escola e criminal de forma externa. Então, assim, os pais que conversem com seus filhos e digam assim, olha, filho, vai lá, pode conversar com o diretor, mas você tem que trazer um nome. E a identidade vai ser extremamente preservada. Tanto é que os nossos processos internos disciplinares, eles correm em sigilo. Só tem acesso à comissão, nem eu não tenho acesso ao processo. Então, assim, é boato. Não foi impresso nada aqui no IFSC, né? Não foi impresso. Os alunos não têm acesso às impressoras do IFSC.
Os únicos computadores que têm acesso são os computadores que estão logados com a senha do servidor, né? E isso não aconteceu. Eu posso garantir que não aconteceu isso. Sobre saudações nazistas, a gente está apurando. Mas, assim, é muito difícil se você não tem um nome. Nós temos 400 alunos matriculados no ensino médio. Quase 400. Se me disserem assim, o fulano de tal, né, fez isso, enquanto a professora, enquanto o servidor não viu, né, a gente vai apurar e pode ter certeza. Né? Neste caso, cancelamento de matrícula sumariamente pelo Código Discente. Sobre a possibilidade de novos ataques, o tenente-coronel Ramos, da Polícia Militar de Xanxerê, disse em entrevista à Rádio Princesa que há uma preocupação sobre o caso. Os ataques, sim, é uma preocupação. Agora, dia 20 de abril, vão fazer 24 anos do ataque de Columbine, que foi talvez o precursor desses ataques às escolas, né? O Columbine em Colorado, nos Estados Unidos. E que deixou uma legião de fãs, e é uma data realmente que gera uma certa preocupação, né, para as forças policiais. É importante, já que a gente está falando desse assunto, os ouvintes que estão ouvindo a gente prestarem atenção às notícias que eles recebem, porque muitos se compartilham informações falsas gerando pânico com esses ataques. Inclusive, naquela semana que teve o ataque lá em Blumenau, algumas notícias falsas rodaram aqui no município. Inclusive, a polícia divulgou uma nota informando que eram informações inverídicas, né? Isso, nós trabalhamos com inteligência, né? Então, quando a gente fala de inteligência, são informes. Então, esse tipo de notícias a gente tabula como informes, e esses dados são trabalhados para transformar em informação. Então, assim, informação, não tem nada que foi divulgado nas redes sociais como verdadeiro, né? Que isso vá ocorrer. Como eu disse, tem a proximidade do percursor de todo isso aí, que é uma data preocupante, mas não tem nada indicando, olha, vai acontecer isso ali. Eu também não preciso ser vidente para saber que vai acontecer esses ataques. Esses ataques no Brasil estão acontecendo desde 2002. Nos Estados Unidos, ali, então, Columbine foi em 1999, embora já tiver em outros países ali, em 89, em Dubai, acho que em 93, que foi antes até de Columbine ali, só que Columbine foi até hoje o ataque mais violento nos Estados Unidos. E, como eu disse, deixou alguns fãs aí pelo mundo. O portal de notícias com a marca da credibilidade. As notícias que interessam para você em redeprincesa.com.br. O seu portal de notícias.